paz do Senhor esteja convosco, amados irmãos. Abram suas Bíblias comigo. São João, no capítulo 15. Já encontraram? João 15, alguns versículos, diz assim, a epígrafe: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Podeis tomar assento, amada igreja. Queridos, o Senhor, Ele tem me privilegiado de poder, ao longo deste ano, sair em várias igrejas pregando. E desde quando eu era bem criança, e eu me lembro que eu sempre tive um desejo muito grande, porque eu via o grande pregador Jimmy Swaggart pregando, e na década de 80, aquele homem sendo usado tremendamente na mão de Deus. E eu fui uma criança um pouco diferente, porque naquela época eu amava tanto Deus e a sua palavra que eu brincava como uma criança normal, mas na hora de ouvir a poderosa palavra de Deus, eu chorava, pastor Vantuil, na frente da TV. Era preta e branca a TV, mas eu chorava quando eu via aquele homem pregando com tanta autoridade. E a minha oração quando eu era criança era: Senhor, um dia me faça um pregador da tua palavra. E Deus foi sinalizando, e na minha adolescência entrei pregando a palavra. Na minha juventude, ainda sou jovem, tenho 36 anos, e o Senhor tem me dado esta oportunidade. E nesta noite, dentro do texto que foi lido, da minha mensagem é o poder das escolhas. Vou repetir para vocês gravarem. O poder das escolhas. No texto que nós lemos, fala que o Senhor nos escolheu. Não nós que o escolhemos, mas pela sua infinita graça, Ele nos enxertou na videira verdadeira e nos fez servos, nos chamou não só de servos, mas de amigos, de irmãos, porque nós procuramos fazer a vontade de Deus. E o interessante que falar sobre o poder das escolhas, procurando no dicionário, nós buscamos e vemos que a palavra escolher para Deus significa eleger, ou seja, separar. Eu estou elegendo o pastor Vantuil presidente da maior convenção do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, ou seja, eu estou elegendo
o pastor vantuiou, ou seja, quando alguém se candidata a alguma coisa e há um conjunto de votos, aquela pessoa está sendo eleita, ela está sendo elegida para exercer aquela função. E escolher para Deus é eleger. Para o homem é totalmente diferente. Para o homem é preferir-se, optar entre duas ou mais pessoas ou coisas. Mas o interessante sobre o poder das escolhas é que a palavra de Deus diz no Salmo 25, no versículo 8, e diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz aos humildes na justiça, ele lhes ensina o caminho, ele instrui o caminho que devemos seguir. E aí sim, aquele que anda no caminho em que deve seguir, ele fará o quê? Ele viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Mas o interessante sobre o poder das escolhas é que eu e você temos o poder de escolhermos. Deus, ele jamais violará o seu coração, a sua mente. Deus jamais, porque Deus, ele é um Deus poderoso e ele te dá o livre arbítrio. E tanto que muitas pessoas ouvem falar no Evangelho, ouvem falar da palavra de Deus, mas o seu coração endurece e elas dizem com a sua boca: eu prefiro ir para o inferno. E lamentavelmente muitas delas vão para o inferno. Mas ele instrui e ensina o caminho em que nós devemos andar, porque Deus, ele já conhece, ele já determinou aqueles que são seus, aqueles que são escolhidos. E nesta noite o povo de Deus, aqui nesta igreja, está cheio de Deus, porque você fez uma boa escolha. Mas lamentavelmente, irmãos, existem muitas pessoas que não sabem fazer boas escolhas, e aí fazem escolhas ruins. Por exemplo, nós vemos que muitas jovens sofrem, casam e ficam sofrendo a vida toda porque não ouve o bom conselho. O pai, a mãe, o pastor, a pastora, a avó, a tia, a irmã orienta: minha filha, cuidado, não faça tal coisa. Essa irmã é careta, a minha mãe é careta, a minha avó é careta, não sabe o que está falando. E aí chega aquele rapazinho, todo fortinho, todo malandrão, de brinquinho, cabelo moicano, todo malandrão. E aí gatinha, tudo bem contigo? Você é uma tchutchuca. E aí você, em vez de estudar, de se preparar, se colocar à disposição de Deus para ter um futuro brilhante, você deixa o lobo mau, Satanás e os seus anjos, as raposas que estão aí fora, te enganar, e você ouve, e daqui a pouco ele vai, ó, e você foi enganada, porque você fez uma péssima escolha. E aí a consequência dessa escolha, sabe qual é? Muitas delas é uma AIDS, muitas delas é uma gravidez indesejada, muitas delas, talvez vocês já tenham assistido o filme A Filha do Pastor, não é merchandising não, mas aquilo ali é uma história real. E aí aquela jovem, filha
de pastor, cantava no coral, tinha tudo para ter um sucesso brilhante, mas foi atrás de querer se divertir. E aí o que aconteceu? Ela escolheu errado, mas ela ainda teve oportunidade de voltar atrás e se reconciliar, mas o poder das escolhas é muito fatal, ele é muito terrível, porque se você escolher para o bem, você com certeza se dará muito bem, mas se você escolher para o erro, para o mal, com certeza a consequência será muito grande, por causa de que existem milhares de jovens ao redor da nação brasileira e ao redor do mundo que estão aí no meio do tóxico, no meio da bandidagem, estão na FEBEM, estão aí presos nas penitenciárias, filhos de crentes. A maioria é Tiago, é João, é Mateus, é Paulo, é Lucas, é Jeremias, é Isaías, tudo filho de crente, conhecedor da palavra de Deus, mas infelizmente, porque escolheram mal, não souberam escolher, e aí estão lá padecendo, revoltados, culpando Deus por causa da sua má escolha, por causa das consequências, por causa da má escolha. Ele nos elege, Ele nos chama, pastor Vantuil, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus é fraco, irmão? De jeito nenhum. Deus, Ele é mais forte do que a força do homem. E aí no 26 diz: Deus, Ele é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados por Deus, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que não era para confundir, e a loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Deus, Ele não faz conforme eu quero, nem conforme você quer. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala em 2 Timóteo 6,16, ou melhor, 1 Timóteo, fala que Ele é um Deus que habita na luz inacessível, o qual nenhum homem viu e jamais poderá ver, mas Ele é o Deus que se apresenta ao homem desde o início. Ele foi o Deus que se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó, se apresentou a Moisés, se apresentou a José, se apresentou a Davi, se apresentou a Salomão, se apresentou a Sofonias, se apresentou a Ageu, se apresentou a Zacarias, se apresentou a Paulo, a João, a Marcos, e se apresenta a pastor Vantuil, se apresenta a pastor Alberto, se apresenta o nosso evangelista, se apresenta a senhora, se apresenta a mim e a você, porque Ele é Deus. Ouvimos, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino daquele que prometeu aos que o amam? O Senhor, Ele te escolheu, e você, aprendendo com Deus, você tem que fazer uma boa escolha. Aleluia. O melhor azeite não é aquele que é triturado primeiro.
nem o segundo. O melhor azeite é aquele que é o mais castigado, é aquele que é bastante triturado, esmagado. Quando aquela azeitona ela é passada ali pela terceira vez, que sai realmente o melhor azeite. Quanto mais dificuldade você e eu tivermos, quanto mais luta você e eu passarmos, pode ter certeza que a tua vitória será maior. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, diz: então enviou o Senhor a Gade, a Davi, e Davi estava em grande angústia por desobedecer ao Senhor, e disse: porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, que não caia eu. Porque o homem, ele não tem misericórdia. Lamentavelmente, as pessoas, elas se esquecem que um dia, como dizem, quem é grande hoje, um dia já foi pequeno. As pessoas se esquecem de que um dia elas foram bem pequenininhas. Deus, ele tem promessa, e ele instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. Existe o poder das escolhas. Se você escolher mal, você com certeza sofrerá o dano. Mas se você escolher bem, com certeza você terá a tua vitória. Escolher para Deus é eleger. Deus, quando Ele quer fazer algo, não tem ninguém que possa impedir. Pregar a palavra de Deus, irmãos, eu prego para uma pessoa como prego para 1000, como prego para 5000, e é neste gás. Glória a Deus. Porque Deus, Ele conhece o teu coração. E eu quero contar para os irmãos, para ficar registrado nesta mensagem, que há 2 anos atrás, eu e a minha esposa e meus 3 filhos, o Nicolas, o Natan e o Samuel Levi, saímos para fazer um passeio nessa época aí, nesse período da festa da carne. E aí a gente foi lá para Guapimirim, para o sítio do padrinho meu de casamento, comandante do exército, um sítio lindo, maior casarão, com aquela rede, piscina, peixe, tudo da melhor qualidade, uma suíte muito boa lá no terraço, e a gente estava lá, passamos a sexta, o sábado, 1000 maravilhas, as crianças se divertindo. Quando foi no domingo, ele me chamou para ir ao centro, para o funcionário dele, que ele ia lubrificar uma máquina lá de cortar grama. Eu disse, vamos, falei com a minha esposa, fica à vontade aí, cuidado aí com as crianças. E eu fui. Irmãos, quando a gente volta, que o funcionário dele desce, eu ouço o grito mais desesperador de uma mãe. Irmãos, se o The Flash, ele corre, ele perdeu para mim naquele dia, porque eu corri, eu saí do carro, meu Deus, meu filho morreu afogado. Porque o desespero, o grito foi muito desesperador. E quando eu cheguei lá, eu vi minha madrinha se tremendo toda, e meu filho estava, caiu uma mureta, ele esbarrou, criança de 8 anos, na época ele tinha 6 para 7, e aí ele esbarrou, a mureta caiu, ele bateu com a cabeça no chão, quebrou o crânio aqui e aqui, e entrou em coma. E eu peguei o meu filho praticamente morto no chão, com a boca toda roxa, com a sua cabeça deformada, mudando os últimos suspiros. Eu falei, Jesus, perdi meu filho. E aí, irmãos, foi uma correria, um desespero. E ali eu disse, meu Deus, dentro da ambulância,
Fomos para o hospital e eu clamando a Deus: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, e eu quero ver esse milagre na vida do meu filho. Não deixa meu filho morrer não. E a minha esposa quase enlouqueceu, porque foi um desespero muito grande. Ela ficou se debatendo no chão, entrou em choque. E aí, irmãos, fomos para o hospital. Chegamos lá, uma médica americana atendeu lá no hospital de Guapimirim, e aí falou: teu filho está muito mal, está em coma. E aí, irmão, quando botaram na maca, deixaram o garoto cair de novo dentro da ambulância. E eu estava dentro da ambulância e correram para o hospital de Saracuruna. E aí começou uma batalha. Para resumir, em 12 dias, irmãos, nós oramos. Eu consegui evangelizar lá aquele hospital, quase inteira aquela ala de enfermaria. Os médicos ficaram meus amigos. E o garoto foi melhorando. E hoje, para a glória de Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. O Samuel Levi está mais inteligente do que era, e o garoto está bem e cicatrizado e não tem mais nada. Não tem mais nada. Esse é o Deus de milagres que eu e você servimos. Mas você precisa saber escolher. Você precisa saber fazer a boa escolha. Porque se você seguir no caminho em que Ele te conduzir, você com certeza fará a diferença nesta terra. Em Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para o qual foi enviada. E em Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Porque o nosso Deus, Ele tem solução para tudo, pastor Alberto. Nós é que muitas vezes não acreditamos, mas o nosso Deus, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. E como o Thales Roberto canta: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho andar com Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus, porque Deus é comigo e contigo. Eu escolho Deus. Glória a Deus. É, papai. Glória, glória, glória. Só que muitas pessoas, irmãos, não entendem Deus. Sabe por que as pessoas não entendem Deus? Porque Deus, Ele é Deus e Ele não é como nós. Paradoxo, né? Ninguém entende Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele não faz do jeito que eu e você. Hoje finalizo a minha mensagem com essa palavra: deposite em Deus, fale com Deus sobre os seus problemas, suas dificuldades, e nunca desista. Faça uma boa escolha, pois Deus acredita em você e em mim. Deus te escolheu aqui neste lugar para você fazer a diferença. Sabe por que Deus tem usado pessoas ao redor deste mundo para curar? Uma ação. Há a oração e há a ação. E eu profetizo como uma voz profética. Amém. Faça com a sua mão assim: eu profetizo nesta noite como uma voz profética, que um dia ainda eu voltarei neste lugar para pregar, e este lugar estará repleto de pessoas, repleto de almas, para a glória de Deus, se assim for a vontade de Deus. Eu te peço para você ficar de pé.
Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Quem opera o milagre não é o irmão Saulo, mas quem opera o milagre é Jesus. Senhor Jesus, neste momento, eu repreendo na autoridade do teu nome, e eu digo: enfermidade, saia, saia, saia da minha vida, em nome de Jesus. Receba a cura nesta noite e receba a vitória, em nome de Jesus. Seja curado nesta noite, em